Olá, amigos, é meu privilégio, a minha honra, fazer a leitura dos pioneiros especialistas e dos antigões especialistas da Força Aérea Brasileira que conseguimos encontrar até o mês de fevereiro de 2016. Hoje farei uma apresentação antes. Na sequência, uma leitura nominal dos nomes dos pioneiros e dos antigões e umas considerações finais o mais rápidas possíveis. Ainda assim o vídeo sairá longo, são quase 200. Muito bem, como introdução, eu preciso explicar para os amigos que eventualmente não têm essa informação ainda, que na década de 40 havia duas escolas de formação de sargentos especialistas. Uma na Ponta do Galeão, no Rio de Janeiro, a Escola de Especialistas de Aeronáutica na Ponta do Galeão, no Rio de Janeiro, e a outra no bairro do Brás, a Escola Técnica de Aviação, onde se tinha uma educação de primeiro mundo. O Sr. Fábio Campos representa Embry-Riddle, que foi a empresa norte-americana contratada pelo governo brasileiro para criar aquela escola, que ali ensinava aos especialistas da Força Aérea a mesma coisa que os especialistas da US Air Force aprendiam nos Estados Unidos da América. Uma educação de primeiro mundo, em inglês e português. Falaremos sobre isso oportunamente. Então, na década de 40, havia a Escola de Especialistas na Ponta do Galeão para formar aeronavegantes, fotógrafos, enfim. E na Escola Técnica de Aviação se formavam outras especialidades, especificamente técnicas e de controle de voo, o controlador de voo, treinamento simulado, eletrônica, etc. Ok, até chegando a 1950, chegou-se à conclusão que era um dreno nos recursos do Ministério da Aeronáutica, criado a 20 de janeiro de 41, que era um dreno haver duas escolas de formação de sargento. Cogitou-se levar essa escola para Natal. O prefeito Broca Filho, de Guaratinguetá na época, e aqui eu apresento meu cumprimento ao Sérgio Barasco pela pesquisa profunda e até apaixonada, que ele, sem perder o rigor científico, que ele fez, provando que foi o Broca Filho que levou a Escola Especialista de Aeronáutica para Guaratinguetá. Então, em 1950, a antiga Escola Técnica de Agricultura, que era uma instituição do Estado para formação primária, ela foi doada ao Ministério da Aeronáutica e se converteram as instalações para albergar os militares, os alunos da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Durante o primeiro momento, os alunos da Escola de Especialistas de Aeronáutica começaram na Ponta do Galeão, foram para a Escola Técnica de Aviação, concluíram o curso lá, e num segundo momento eles foram se deslocando aos poucos para Guaratinguetá à medida em que as instalações lá ficaram prontas. Por isso, na primeira leitura, e a esses da década de 40 nós chamamos de pioneiros especialistas. Na leitura, eu farei alternativamente a leitura de um graduado na Ponta do Galeão e de outro graduado na ETAV, né? Porque eram duas instituições simultâneas e várias turmas se graduavam no mesmo ano. Era o período do esforço de guerra e a Força Aérea Brasileira estava nascendo, a demanda de profissionais era grande, de alto gabarito, de formação intelectual elevada, né? A seguir, a escola se instalou, né, em Guaratinguetá, e eu preciso ressaltar mais duas coisinhas básicas. A turma dos 500, que eu conheci
através do Manuel Florencio, do José Pires de Camargo, do Dirceu Borim, dos componentes daquela turma, né? Não é uma turma de 500 pessoas que se graduaram em Guaratinguetá. É que em 1957, numa escola em que só cabiam 250 alunos, o Ministério da Aeronáutica resolveu convocar mais 250 por ordem de classificação, completando 500. As instalações não eram suficientes para tantos alunos ainda. Parece-me que hoje formam-se até 1000 alunos por turma. Naquela época eram 250 por turma. E com a chegada de mais 250, completando os 500, não havia espaço para todo mundo, as instalações estavam ainda precárias e se levou aí uns 3 meses, sei lá, para que se adequassem às instalações até conforto de todos, né? Houve uma série de aventuras naquele período, uma série de aventuras espetaculares que aos poucos nossos colegas da turma dos 500 contarão para nós. Nós estamos procurando. E eu reitero aqui a chamada da turma dos 500, aqueles que se matricularam em Guaratinguetá de dezembro de 56 até março de 57, estão convocados aqui. Nós estamos fazendo uma chamada para a turma dos 500. Vamos participar do grupo. Venham conosco, apresentem-se a nós, vamos nos organizar, porque assim podemos ver camisetas, faixa, logomarca, deixar marcada essa história. E cada um dos participantes daquele momento, consideravelmente dramático, mas muito fraternal, muito unido, muito bacana, cada um tem uma história mais interessante para contar. Finalmente, nessa introdução, a turma 140, que se apresentou ao nosso grupo, em peso. São 26 antigões especialistas da turma 140 que se apresentaram ao nosso grupo simultaneamente. Eles se formaram no dia 12 de dezembro de 63, merecem a nossa continência, o nosso cumprimento. E eu farei a leitura deles na sequência certa. Outra coisa, eu peço o perdão dos amigos, porque algumas pessoas eu falarei só o nome de guerra, são algumas pessoas que nós já conhecemos há mais tempos, e algumas que nós conhecemos pelo nome de guerra apenas ainda, não pegamos os dados completos ainda. Relevem, é um trabalho muito grande e demanda um pouco de tempo até que peguemos todos os dados de todos os nossos, ok? Finda essa apresentação inicial, na sequência farei a leitura dos pioneiros especialistas, né? Aqueles homens que forjaram a Força Aérea Brasileira. E nós lhes prestamos continência aos pioneiros especialistas e aos antigões especialistas, particularmente porque são homens de uma integridade intelectual e moral elevadíssima. São homens que se dedicaram ao serviço da nação brasileira há mais de 50 anos, e muitos deles, que eu vou ler aqui, por mais de 50 anos. Cada um destes homens sobre quem eu vou falar tem uma história existencial que é um universo, uma vivência, carreiras militares brilhantíssimas, histórias existenciais espetaculares. Cada um deles, cada um de nós, na verdade, mesmo que não chegamos aos 50 anos ainda, minha turma está fazendo 37 aí, mas cada um de nós tem uma história muito rica, né? E não haverá oportunidade de eu contar a história de todos. Por isso eu fiz aquele apelo: conte a história de um veterano, conte a história do seu amigo veterano, não é? Que as pessoas entrevistem umas às outras e nos tragam relatos, seja em vídeo, seja em áudio, seja em formato de texto,
para nós nos enriquecermos. Eu apresento alguns de vez em quando, falo rapidamente sobre algumas pessoas, mas é humanamente impraticável falar sobre tantos. Ok? Então, na sequência, eu farei a leitura nominal, falando muito brevemente sobre alguns dos colegas, para o vídeo não ficar tão longo assim, ok? Na sequência. Então, vamos à leitura nominal dos pioneiros especialistas formados na Escola Técnica de Aviação e na Escola de Especialistas da Aeronáutica na Ponta do Galeão. Em primeiro lugar, Paulo Leal, formado na turma 3 da Ponta do Galeão, a 1º de maio de 43. É o especialista mais antigo vivo. É bem provável que ele vá ao encontro esse ano. Está resolvendo a questão de viagem direta de Brasília para Guaratinguetá. Seguramente a Força Aérea haverá de facilitar algum tipo de transporte, porque ele é herói de guerra, ele merece um tratamento especial. Paulo Leal. Na sequência, Fernando Araí Batista, turma 6 da Ponta do Galeão, atualmente ginecologista, médico. O terceiro é o Francisco Dreza, turma 14 da ETAV, controlador de voo, patrono dos controladores de voo do Brasil. Foi o primeiro colocado da primeira turma de controladores de voo do Brasil, Francisco Dreza. O quarto é o Durval Santos Oliveira, turma 41 da ETAV, maio de 46. Na sequência, Nelson Garcia Pérez, turma 47 da ETAV, agosto de 46, controlador de voo. Joaquim Garcia Lopes, o Quincas no Reserva Air, que nos apresenta aquelas poesias, turma 51 da ETAV, outubro de 46. José da Costa, turma 56 da ETAV, controlador de voo. Gomercindo Sestari, também turma 56 da ETAV. Ambos se formaram em março de 47. No grupo ele é representado pela filha, a senhora Marlu Romero Sestari, que participa conosco, mostra as coisas para o pai dele de maneira exemplar. Parabéns à senhora Marlu Sestari, é uma filha como todos os pais gostariam e merecem ter. Na sequência vem o Joacir Moreira, da turma 13 da Ponta do Galeão, formado em julho de 47. O Joacir Moreira, filha dele, a Mara, ficou de me mandar fotos e eu conversei com ela ao telefone agora em fevereiro. Ela veio ao Brasil, mora na Alemanha. Provavelmente em março ela me remeta fotos da Ponta do Galeão. Fiquem atentos, ela prometeu para mim umas fotos e no nosso meio as pessoas prometem e cumprem. É uma delícia trabalhar com gente assim. Na sequência, um veterano da ETAV que eu descobri há poucos minutos, o Caiube da Silveira, turma 60 da ETAV, formado 4 de julho de 47. Logo depois, o irmão do Joacir Moreira, o Moacir Moreira, turma 14 da Ponta do Galeão, formado em setembro de 47. Logo depois, o Zósimo, turma 61 da ETAV, controlador de voo, agosto de 47. Alberto Bertolucci, turma 66 da ETAV, dezembro de 47. Grande simpatia, nos tornamos muito amigos. Arualdo Fernandes da Silva, turma 67 da ETAV, janeiro de 48. Benonil Gomes de Melo, turma 17 da Ponta do Galeão, outubro de 48.
Prado, Luiz Carlos de Arruda Prado, turma 95 da ETAV, e Rodolfo Germano Hammerle. Eu não sei se estou pronunciando seu nome correto, me ajuda. Os dois, o Prado e o Hammerle, turma 95 da ETAV, formados em agosto de 50, em eletrônica como eu, quando a eletrônica estava nascendo no Brasil. Logo depois, Dorival Carvalho, turma 103 da ETAV, abril de 51. Logo depois, Primo, e finalmente na lista dos pioneiros, Primo Ferreira Gonçalves, turma 22 da Ponta do Galeão, já formado em março de 51, no momento em que a Ponta do Galeão e a Escola Técnica de Aviação estavam se fundindo. Portanto, ele se formou, a formatura dele foi em frente ao prédio da Escola Técnica de Aviação. Há que se fazer ainda uma menção àqueles que foram homenageados pela Latin American Business Aviation Conference and Exhibition, promovido pela Embry-Riddle, a empresa que montou a Escola Técnica de Aviação no Brasil. E eles localizaram e homenagearam os seguintes veteranos: Francisco Dreza, Irineu Tonon, Nelson Garcia Pérez, Alberto Bertolucci, Edgar Zanata, Remy Gomes Ferreira. Colocamos fotos deles, estão nos nossos álbuns, é só conferir. Preciso dos dados de alguns deles para colocar nesta mesma sequência. Alguns já estão, ok? Pequeno intervalo, vou fazer a leitura agora dos antigões especialistas formados já na Escola de Especialistas de Aeronáutica em Guaratinguetá. Galeria de honra, nossos antigões formados na Escola de Especialistas de Aeronáutica em Guaratinguetá. Floriano Figueiroa dos Santos, turma 109. José do Nascimento, turma 114, maio de 53. Elcio Ferreira Vaz, turma 117, outubro de 53. Adão Damasco Sanzovo, turma 123, julho de 55. Maia Guedes, turma 124, dezembro de 55. Jaime Rodrigues Magalhães, turma 124, dezembro de 55. Cleófas de Azevedo Anastácio, turma 124, dezembro de 55. Laerte Coelho Braz, turma 124, dezembro de 55. Francisco Alves de Oliveira, turma 124, dezembro de 55. José Martins de Lima, turma 124, dezembro de 55. Pedro Lopes Ribeiro Neto, turma 126, dezembro de 56. Horácio Lopes Frazão, turma 126, dezembro de 56. Wilson Lourenço de Souza, turma 126, dezembro de 56. Carlos Herédia, turma 127, julho de 57. Bernardino Supes, turma 127, julho de 57. Antônio Alves Sobrinho, turma 127, julho de 57. José Claudino Cardoso, o primeiro colocado da turma 127, julho de 57. Vitor Siqueira, turma 127, julho de 57. Expedito Portela, turma 128, dezembro de 57. Wilson Ramos, turma 128, dezembro de 57. Nildon Martins Serra, turma 128,
dezembro de 57. Mauro Lourenço Paz, turma 128, dezembro de 57. Raimundo Sérgio Chama Pinto, turma 128, dezembro de 57. Obertal Alves, turma 129, julho de 58. Heráclito Meireles da Silva, turma 129, julho de 58. Moisés Gomes da Silva, turma 129, julho de 58. Genésio Seixas, turma 129, julho de 58. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a turma dos... Rapidamente, conforme eu disse, até 1956, as turmas tinham um máximo de 250 componentes cada uma na Escola Especialista de Aeronáutica em Guaratinguetá. Em março de 1957, o Ministério da Aeronáutica decidiu convocar 256 homens a mais, e a infraestrutura para albergar todo esse pessoal foi construída no processo em poucos meses, mas foram poucos meses com um pouquinho de sufoco ali, e uma turma muito unida, muito bacana, muito amiga até o dia de hoje. Como naquele tempo havia cursos de um ano e meio, cursos de 2 anos, e era possível a repetência, da turma dos 500 há componentes que se graduaram na turma 129, há componentes que se graduaram na turma 130 e componentes que se graduaram na turma 131. Então, da turma dos 500, não especificaria o número da turma, são as turmas 129, 130 e 131. Não especificaria a turma de cada um aqui, porque eles se identificam como turma dos 500. É um bocado de gente, há mais colegas a encontrar do que os que nós já encontramos. Alguns eu já encontrei com a ajuda do Reserva Air. Ainda não trouxemos para o grupo porque falta um contato mais estreito e muitas vezes o colega é um tanto refratário ao Facebook. Está convidado a participar e eu previno, através do Facebook, do WhatsApp, já estamos organizando faixa, camiseta alusiva à turma dos 500. Vou ler o nome dos 15 componentes daquela turma que nós já encontramos até este momento. José Pires de Camargo, Eli Alves de Lemos, Hermano Batista Neto, Dimitri Neche, JB Oliveira, José Jurandir de Souza, Sidney Veiga dos Passos, Rafael Aparecido Ribeiro, Manuel Florencio, Hamilton da Silva Muniz, Moreira Honestaldo Lopes, Valtir Macedo, Dirceu Borim, Wilson José Cardoso, Victor Suami Ribeiro Alves. Estes são os componentes da turma dos 500 que localizamos até agora, e fica aqui a chamada para a turma dos 500 que se graduou entre 1958, julho de 1958 e julho de 1959. Fica aqui a chamada para a turma dos 500, a fim de que participemos do encontro no próximo dia 1º de julho em Guaratinguetá. Da turma 132, graduados em dezembro de 59, nós já encontramos Darcy Pedroso Arraes, Valton Neves, Luiz Vicenzotti, José Luiz Ansetti, Rildo Francisco Oliveira, Apolinário Silva, Celso Corradini,
Ubirani Duarte dos Santos. Todos se formaram em dezembro de 59 na turma 132. Na sequência, Mauro Moreira Serrano se formou na turma 134. Durval Sodré, turma 134. Geraldo Wilson Gomes Sandim, turma 134. A turma 134 se formou em dezembro de 1960. Da turma 135, formados em julho de 61. Portanto, há 55 anos eles se formaram. Turma 135. Carlos Alberto Criscuolo, José Nogueira Sobrinho, Ritsuo Ueda, Rogério Henrique Bianchi Alves, Antônio Péricles Ferreira, Rubens Antônio da Silva, Da turma 136, localizamos 3 componentes. Se formaram em dezembro de 61 e são eles: Geraldo Soares de Souza, Antônio Frederico Bastos, José Venâncio Silva. A turma 136 formou em dezembro de 61, como eu disse. Turma 137, formado em julho de 62, o professor de armamento, o instrutor de armamento aéreo da Escola Especialista durante muitos anos e o colecionador de aeronaves e fotos de aeronaves antigas, José de Alvarenga. Da turma 138, graduados em dezembro de 62, nós já localizamos os seguintes componentes: Jacinto Santos, Ivan Moreira Alves, Ari Teixeira Gutierrez, Washington de Alencar Freire, Antônio Nakamura, Júlio Cavalcante, Carlos César Vasconcelos, Mauro Querobim, Arnaldo de Paiva. Turma 138, turma Marechal Rondon, formados todos eles no dia 20 de dezembro de 62. Há várias fotos e álbuns deles por ocasião do jubileu de ouro de sua formatura em 2012 passado. Na sequência, farei a leitura da turma 140, uma turma que até agora nós localizamos 26 componentes. Localizamos é um exagero da minha parte dizer. Eles chegaram juntos, os 26 componentes incrivelmente unidos, chegaram juntos e se apresentam a nós, trazendo a nós uma imensa honra, uma imensa gratidão. E na sequência farei a leitura dos seus componentes somente pelo nome de guerra num primeiro momento. Aos poucos vamos conversando sobre eles com vagar. Turma 140, formados a 21 de dezembro de 63. Num primeiro contato, a turma 140 enviou para nós as fotos alusivas ao seu jubileu de ouro celebrado em 2013, aquela homenagem que o comando da Escola de Especialistas presta a todos os formados há 50 anos durante o encontro de veteranos. Na sequência, a senhora Helena Ribeiro, esposa de um dos componentes do grupo, o Eugênio, da turma 140, a senhora Helena Ribeiro, através de um dos colegas, fez o envio de um vídeo maravilhoso que ela montou. Eu tive a honra, o privilégio de parabenizá-la pelo excelente trabalho. O vídeo está na nossa página, aqui na página da Galeria de Honra, mostrando como foi bonito
o encontro por ocasião do seu jubileu de ouro. Farei a leitura, portanto, somente do nome de guerra na sequência em que coloquei as fotos na galeria de honra. Turma 140, graduados em 21 de dezembro de 63. Assim, se eu me equivocar na locução do nome de alguém, pois há nomes estrangeiros e nem sempre é simples, por cortesia me corrija que eu me retifico. Ritzel, Andrade, Sakatsumi, Xaxá, Arlindo, Ariston, Levino, Stocco, Castro, Cabral, Faria, Fernandes, Damasco, Ferreira, Eugênio, Firmino, Moura, Cetini, Fausto, Mendes, Takahashi, Nascimento, Manhães, Campelo, Cardim, Jussevich. Estes são os 26 componentes da turma 140, formados em 21 de dezembro de 63, que chegaram juntos, em bloco, a se aproximar de nós enviando suas fotos. Agradeço a essa turma unida e tão cordial, simpática. Eu os achei muito simpáticos enquanto estava trabalhando nas fotos. Agora, a turma 141, um pessoal animado pra caramba, um pessoal muito bom, não é? Que tem muitos componentes também. A turma 141, portanto, formados no dia 20 de julho de 64. Delmiro Joaquim Pereira, Jaime Fantinel, Nivaldo Honorato Gomes, José Orlando Tavares de Souza, Eulálio Daniel de Souza, Robler Ramos da Silva, Nelson Fernandes, Aldo França, Milton Argemiro Correia, Josenilson Dantas de Araújo, Edilson Araújo Nascimento, Silvio Porto Bretas. Estes são os componentes da turma 141 que localizamos até este momento, formados no dia 20 de julho de 1964. Aqui há 4 componentes da turma 142, formada em dezembro de 64. Graduaram-se, portanto, no dia 21 de dezembro de 64, na turma 142, os seguintes componentes: Francisco Coelho, José Rodrigues de Almeida, Gelson Jorge da Rosa Amorim e Sérgio Fernando de Souza. Logo após, formado no dia 20 de julho de 65, eu tenho aqui, não é da turma 142, formou 6 meses depois, 20 de julho de 1965, tive a oportunidade até de fazer uma entrevista com ele, Orlando de Brito Monteiro, controlador de voo. Na sequência farei a leitura dos graduados na turma 140. Turma 143, uma turma simpática, uma turma muito unida, de antigões especialistas que se graduaram no dia 22 de julho de 1965. São eles Nelson Almeida, Enio Lupchinski, Carlos César Moutella, Orlando Amorim, José de Guadalupe Laroceri, Sérgio Cardoso Oliveira, Jorge Nunes de Souza, Juvenal da Paixão Barbosa, Kiyosuke Tomioka, Benedito Tabajara da Silva,
Vanderlei Gama da Silva, Mário Cândido Lisboa, Rusti Ross, José Bezerra Filho, Avandelino Santana, Hermano Fonseca de Oliveira. Estes são os componentes da turma 143 que se graduaram, portanto, no dia 22 de julho de 65. Agora, os componentes da turma 144, formados no dia 21 de dezembro de 65, cujos nomes lerei agora. São eles: José Dimas Novaes Patriota, o Novaes, Luiz Dentino, Cunha Charles e Renato Domingues Teixeira. Ressalto que as turmas 143 e 144 comemoraram o jubileu de ouro da sua formatura no ano que passou e foram homenageados pelo Comando da Aeronáutica. No próximo ano serão as turmas, no próximo encontro, quero dizer, 1º de julho de 2016, serão as turmas 145 e 146, que tem os seguintes componentes. Turma 145, formados a 20 de julho de 66. José Carlos da Silva, Adilson Sena, Diógenes Mendonça Diniz, Celso Molinari, José Gonçalves dos Santos, Neido Borque Araújo, Nelson Dalmarco, José Joaquim da Silva Ribas, Paulo Correia, Paulo Pedro Pinto, Ivanor de Oliveira, Ivo Dalmina, Paulo Celso Pamplona Silva e Deus Dedite Feitosa. Estes componentes da turma 145 se formaram no dia 20 de julho de 66 e agora em 2016 estão comemorando o jubileu de ouro de sua formatura. Da turma 146, tarjeta verde, formados no dia 22 de dezembro de 66, Rubens Alves, Josemar Schomler Alves, Renaldo Macedo, João Pezini da Mota, Rogério César Santos e Antônio Carlos dos Santos. Concluo aqui, estes foram os pioneiros e antigões que nós conseguimos localizar até o presente momento. Na sequência, falarei um bocadinho sobre assuntos gerais, rapidamente. Finalizando, após a leitura nominal da apresentação da Galeria de Honra aos nossos pioneiros e aos nossos queridos antigões especialistas da Força Aérea, vamos fazer alguns avisos de ordem geral. Em primeiro lugar, acerca da Associação de Ex-Alunos da Escola de Especialistas de Aeronáutica. A Associação de Ex-Alunos da Escola de Especialistas de Aeronáutica já existe virtualmente há cerca de um ano, pouco menos de um ano. Nós já existimos virtualmente, já estamos em contato virtual há pouco menos de um ano. Vamos dar materialidade jurídica, personalidade jurídica à Associação dos Ex-Alunos numa reunião no rancho da Escola de Especialistas de Aeronáutica às 16 horas do dia 1º de julho de 2016. Faremos a nossa reunião lá com os colegas que possam se deslocar até Guaratinguetá naquele momento. É importante que tenhamos uma sede física em Guaratinguetá, um estatuto, personalidade jurídica, para que possamos, de longe, entrar em contato com o nosso elo de ligação em Guaratinguetá, e esse elo de ligação tomará as providências necessárias junto às autoridades competentes
para organização, auxiliarmos na organização, seja do evento, do encontro anual de veteranos, seja de outras atividades que nos propusemos a fazer. Debateremos isso amplamente, pessoalmente, lá no rancho, às 16 horas do dia 1º de julho de 2016. E já estamos debatendo esses temas no nosso grupo no Facebook, através de e-mail com colegas, no Reserva e aceitando sugestões, recebendo apoios de colegas advogados para nos auxiliarem na elaboração do estatuto. Em segundo lugar, prevenir todas as turmas que participarão do evento, das mais antigas, lá de 1942, como é o caso da Turma do Leal, que só ele estará representando, pois só há ele daquela turma que caminha entre os vivos ainda, até as mais recentes. Para todas as turmas, chegou a hora de começarmos a pensar em elaborar camisetas e faixas. Ao fazermos a inscrição junto à Associação dos Militares e Nativos de Guaratinguetá e adjacências, pagamos por um kit que inclui uma camiseta azul, genérica para todos os veteranos, e uma diferenciada para aqueles que estão celebrando seu jubileu de ouro, não é? Cada turma que desejar fazer uma camiseta diferente, se apresentar de maneira diferente, inclusive há representações regionais, a representação nordestina, a representação dos federalistas, cada turma que vai se apresentar em Guaratinguetá, chegou o momento de começarmos a nos mobilizar para pensar em camisetas, faixa para colocar na turma, como vamos nos organizar seja para a solenidade militar do dia 1º, seja para outros eventos que queiramos realizar lá. Pessoalmente, estou empenhado em participar da solenidade militar na manhã do dia 1º, do almoço, naturalmente, da reunião da Associação de Ex-Alunos às 16 horas e no dia seguinte do churrasco. Pessoalmente, estou empenhado nestes propósitos. Os colegas que têm outras ideias, outras coisas a fazer, pensem bem e vamos começar a nos organizar para isso, quanto antes melhor. E finalmente, apresentar aqui de coração meus parabéns e sinceros agradecimentos às seguintes entidades multitudinárias que vêm nos apoiando na sequência em que nós nos aproximamos delas e elas de nós. Em primeiro lugar, todos os 2.200 componentes do nosso grupo no Facebook. Um grupo seguro, com ambiente seguro, com as pessoas se comportando de maneira exemplar, colocando suas relíquias, suas fotos de época, desde de fotos da Ponta do Galeão, fotos da Escola Técnica de Aviação, fotos em preto e branco de Guaratinguetá, lá da década de 50, fotos coloridas da Escola de Especialistas hoje, que os colegas do século XXI trazem para nós. Estão todos de parabéns, se comportando de maneira exemplar. Em segundo lugar, ao Reserva que está de portas abertas e nos recepciona na tribuna livre, né, com particular ênfase ao Albuquerque, ao Benonil, ao Nogueira, ao Bartolo e ao Franco Ferreira.
a todos os participantes do Reserva Air, a todos os participantes, com ênfase a estes que eu mencionei, nossos profundos agradecimentos. Nos recepcionam muito bem e podemos divulgar o nosso trabalho. Em terceiro lugar, o Centro de Comunicação Social da Escola de Especialistas de Aeronáutica, na pessoa da Tenente Coronel Ana Márcia Leal, que nos vem dando conselhos, dando dicas, prestando informações. É interessante concentrar esse contato em poucas pessoas, porque ela também é uma só, e a finalidade da Escola de Especialistas de Aeronáutica é a formação de novos sargentos, ok? Apresento meus profundos agradecimentos à Tenente Coronel Ana Márcia e sua equipe do Centro de Comunicação Social da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Depois, a ASMPIR, Associação de Militares e Nativos de Guaratinguetá e adjacências, que nos vem apoiando desde o encontro do ano passado, de maneira assim atuante, ativa, disponibilizando, sempre nos atendem muito bem ao telefone, nos apresentaram vários veteranos da região de Pirassununga, identificaram pioneiros da região de Pirassununga. Para ASMPIR, meu profundo agradecimento e a minha continência. O grupo Agarra de Pernambuco, a quem o Walter Sanches nos introduziu, o meu abraço, a minha continência, os meus agradecimentos. O PAMA de São Paulo, que o Mauro nos apresentou, está de parabéns e a quem agradecemos de coração também. O Serviço de Proteção ao Voo de São Paulo, o grupo de inativos do grupo do Serviço de Proteção ao Voo de São Paulo, a quem eu fui introduzido pelo Brito, que se graduou no dia 20 de julho de 65, salvo engano, 22 de julho de 65. O Brito me colocou nesse grupo do Serviço de Proteção ao Voo de São Paulo e por ali consegui encontrar vários componentes da turma dos 500, colegas 1000. O Brito me colocou também no grupo das Velhas Águias do Rio de Janeiro, que apresenta a minha continência, o meu agradecimento, muito bom. Na sequência apareceu o apoio da Embry Riddle, através do Fábio Campos, representante daquela empresa que, como todos sabem, foi a empresa que criou a Escola Técnica de Aviação aqui no Brasil, contratada que foi pelo governo brasileiro. O Fábio Campos conversou comigo, ficou de ir ao encontro neste ano. Tomara que seja possível a ele realmente, vou entrar em contato novamente e deixaria todos informados. E a AMIGA, Associação de Militares e Nativos de Guaratinguetá e adjacências, através de seu presidente, o Águida, a quem eu apresento um meu agradecimento, mando um abraço forte pelo apoio, pela amabilidade, pela cortesia em nos disponibilizar o espaço no rancho e até mesmo um espaço na sede da Amiga para nós sediarmos a nossa associação de ex-alunos com a finalidade de auxiliar a Amiga nesse complexo trabalho que eles executam ao longo de todo o ano. Nós vamos nos focar no encontro de veteranos e auxiliá-los à distância com um representante nosso lá na sede da Amiga.